Olá, meus amigos, tudo bem com você? Para mim é uma honra estar com você aqui hoje para para te ajudar na preparação da sua aula. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu me chamo Leônidas, eu sou aqui professor de escola bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau, sou formado na Escola Teológica da ETBlu, também de Blumenau, e sou casado com a Bruna. Eu tenho aqui meus contatos de e-mail, meu WhatsApp, caso você precise entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida que ficou desta pré-aula, onde nós estaremos abordando algumas sugestões e ideias para te ajudar na elaboração da sua aula, ok? Eu sempre passo algumas dicas, algumas orientações logo de início, e isso vai permear durante toda a sua elaboração, da preparação da sua aula. A primeira orientação que eu passo a você é que você não faça tudo sozinho. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, temos que ter esta convicção de que nós que estamos em Cristo Jesus temos a promessa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não vai somente nos usar no momento em que nós estivermos ministrando a nossa aula, mas ele está para nos auxiliar a todo momento na elaboração da nossa aula. Uma das frases que eu costumo sempre dizer é: não faça tudo sozinho. Então, amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos. Você fazendo o sobrenatural e eu fazendo o natural. O Espírito Santo quer te usar desde o momento que você está elaborando a sua aula até no momento que você estiver ministrando ela. A segunda orientação que eu dou para você é: leia livros sobre o assunto. Nós estaremos passando aqui para você algumas ideias e você deve explanar isso, você deve buscar em outros materiais, em outros livros. Reúna livros sobre o assunto que nós estaremos discutindo nesta pré-aula. A terceira orientação que eu dou a você é: busque complementar a sua aula com imagens, vídeos e dinâmicas. Faça da sua aula o mais dinâmica possível. Isso irá estimular os seus alunos a participarem e a prestarem mais atenção naquilo que você está propondo a eles. A quarta orientação que eu dou a você: use a Bíblia. Muitos professores leem a Bíblia só no começo da lição e depois esquecem dela, quando na verdade a Bíblia deveria estar conosco do início ao fim da nossa aula. E a última dica que eu dou a você é: programe antecipadamente um café com seus alunos. Por exemplo, se a sua aula começa às 9 horas, programe para eles chegarem um pouco mais cedo, umas 8h30, por exemplo, e das 8h30 até as 8h45 você faça uma oração com eles, e das 8h45 até as 9 horas vocês podem tomar um café, e ali vocês podem tirar algumas dúvidas da aula passada, que ficou, talvez, e também está fortalecendo a comunhão, ok? Muito bem, depois dessas dicas que eu passei a você, então agora eu quero trabalhar com você em cima da lição que é proposta, a lição 12, que vai falar a respeito do tema a impiedade decorrente dos falsos ensinos. Lembrando a você que nós estamos no terceiro trimestre de 2019 falando sobre a temática, a razão da nossa esperança. E muitas vezes nós ficamos com medo, Será que estou no caminho certo? Será que eu estou ouvindo a palavra da maneira correta? Será que o que eu estou aprendendo na escola bíblica dominical, o que eu estou aprendendo através das pregações, dos pregadores, dos professores e mestres que eu ouço, será que isso está certo mesmo? Uma das maiores dúvidas que fica em nossa mente é realmente esta questão: será que as pessoas que eu ouço estão me ensinando a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo? E aí isso muitas vezes afeta a esperança de algumas pessoas em Jesus, por elas duvidarem se realmente elas estão sendo ensinadas de acordo com o que está nas Escrituras. E nós iremos trabalhar nesta lição justamente a questão de nós termos a esperança de que Jesus Cristo é o único caminho para Deus e que nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinamentos que não somente nos dias de hoje existem, mas já tem sido uma verdade desde os tempos bíblicos, ok? Eu quero passar para você aqui tópicos e objetivos que nós iremos tratar nessa lição. O primeiro tópico, nós vamos falar a respeito dos ímpios e as suas depravações. E nesse tópico nós vamos explicar sobre os ímpios e as suas depravações. No tópico 2, nós falaremos sobre os comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. E o nosso objetivo nesse tópico é fazer os nossos alunos conhecerem quais são os comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. E o terceiro tópico vai falar a respeito do perigo da apostasia, e nesse tópico o nosso objetivo é conscientizar os nossos alunos sobre o perigo de nós abandonarmos a nossa fé, ou seja, o perigo da apostasia. Tudo bem? Então, nesse momento, eu sugiro que você comece a sua aula lendo o texto bíblico. Chame os seus alunos, faça uma oração com eles, e então peça para que eles abram o texto, a Bíblia lá no texto
de 2 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 19. Eu quero ler com você aqui nesse momento esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 19, que nos diz assim: O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Enquanto os anjos, que são maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles acusação maledicente diante do Senhor. Mas esses, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. E hão de receber a recompensa da injustiça, pois que tais homens têm prazer na devassidão cotidiana. Manchas eles são e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e que não conseguem cessar o pecado, engodando as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça. Filhos malditos, os quais abandonaram o caminho direito, e errantes, seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade. O jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando falam palavras muito arrogantes de vaidades, iludem através das concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Verso 19, enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro. Nós vemos aqui Pedro usando palavras pesadas para condenar homens que viam até aqueles que já haviam ouvido o evangelho, tentando passar a eles uma visão totalmente distorcida da graça de Deus, dando a eles a liberdade de cometerem pecados que aos olhos de Deus são totalmente condenáveis. E eu sugiro você a começar a lição fazendo uma introdução com a seguinte questão. Você pode começar a introdução trazendo um vídeo, trazendo uma dinâmica que eu proponho você a fazer uma pergunta onde você vai permitir que seus alunos se reúnam, talvez em grupos ou em duplas, enfim, e pedir para que eles conversem entre eles para responder esta pergunta. É possível voltar à escravidão do pecado um cristão que foi salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo? Você pode perguntar isso a eles e até, inclusive, pedir para que eles procurem versos bíblicos, textos bíblicos, que afirmem a resposta deles. Por exemplo, se eles disserem que sim, que é possível um cristão voltar ao pecado, voltar à condenação do pecado, à escravidão do pecado, então que eles provem biblicamente que isso é verdade. Se eles disserem que não, então eles vão ter que buscar um texto bíblico. Você pode passar ali uns 3 minutos para que eles façam isso, se vem na memória deles algum texto bíblico que possa fundamentar a resposta que eles derem a você. No final desta dinâmica, com o que você vai fazer com uma pergunta, você vai chamar novamente a atenção deles para você e você vai então ouvi-los, o que eles têm a dizer. Se eles acreditam que é possível um convertido voltar para a escravidão do pecado ou se não, e se eles têm algum texto bíblico para afirmar, ou melhor dizendo, para fundamentar a resposta deles. Ao final disso, você então pode usar o texto lá de Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6, que diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Você pode também convidá-los a ler esse verso todos juntos, né? E então você traz a eles a resposta de que sim, é possível um convertido voltar à escravidão do pecado, ou seja, abandonar a fé em Jesus Cristo.
ok? Então, com essa introdução, despertando a eles o interesse e até mesmo a curiosidade do que será tratado nessa lição, você pode falar para eles que, com base nisso que nós vimos aqui na introdução, nós estaremos trabalhando na lição algumas questões ou algumas características que são muito importantes nós avaliarmos tanto nas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, como também da nossa própria vida. A questão de nós analisarmos os nossos comportamentos e a nossa própria vida, ok? Então, aqui você pode entrar no tópico 1. O tópico 1, como nós havíamos dito no começo, vai falar sobre os ímpios e as suas depravações. Nesse momento, eu sugiro que você convide os seus alunos a olharem para a imagem que está aqui nesse slide, se você tem um data show, ou se você possui algum outro recurso, ou até mesmo você pode trazer uma imagem imprimida, né, em um papel A4, uma folha A4. E você peça para que eles analisem essa imagem e pergunte a eles, o que vocês veem nessa imagem? Qual que é a interpretação que vocês têm ao olhar nessa imagem? Ao final, quando eles trouxerem as respostas deles a você, você vai ouvir todos eles com muita atenção, você vai você vai valorizar as respostas que eles derem a você, então você pode trabalhar as questões com base naquela imagem, né? Quais são as características mais comuns em um ímpio? Bom, no verso 10, que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 2, na parte A deste verso, nós podemos tirar a conclusão de que uma das características do ímpio é que ele anda na concupiscência da imundícia. O que é concupiscência? Bom, nós trabalhamos em algumas lições anteriores, inclusive na temática que nós estamos trabalhando nesse terceiro trimestre de 2019, que a concupiscência nada mais é que o amor desenfreado, ou melhor dizendo, as paixões humanas, o amor desenfreado pelos desejos da carne. Ou seja, as bebedeiras, as vaidades deste mundo, o amor pelo dinheiro, a ganância, a avareza, a prostituição e por aí vai. Então, tudo isso faz parte das obras da carne, ou melhor dizendo, das concupiscências que Pedro, neste verso, vai dizer que são imundas. Então, nós podemos ver que essa é uma das características que o ímpio tem em sua vida, e são desejos pelos quais eles são dominados, e que eles não têm controle nenhum sobre esses desejos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5, vai dizer que são desejos sem controle, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Nesse texto bíblico, Paulo vai recomendar aos santos de Tessalônica a não se entregarem às paixões humanas que são desenfreadas, porque isso é um comportamento de alguém que não conhece a Deus. Outra questão, ou outro aspecto que ainda entra nessa característica do ímpio, é que é uma prática contínua e deliberada. Lá em Romanos, capítulo 1, no verso 32, vai nos dizer que os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Aqui nós vemos que não se trata apenas de um desvio de caráter, mas de uma atitude ou de uma prática contínua e em que eles estão conscientes do que eles estão fazendo. O ímpio, ele está consciente, ele conhece as leis de Deus, praticamente quase todo mundo já conheceu o Evangelho, ou já ouviu falar do Evangelho, principalmente nós que estamos no Brasil. Nós sabemos que há lugares que ainda não ouviram falar do Evangelho, pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, mas nós sabemos que principalmente aqui na América, praticamente todos os países da América já ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo, até mesmo porque o conceito de moralidade, ou melhor dizendo, a ideia de moralidade que nós temos é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, né? A questão de nós nos compadecermos muitas vezes do nosso próximo, mesmo nós não conhecendo, mesmo nós não indo à igreja, mesmo nós não sendo convertidos verdadeiramente a Cristo, nós vemos nas pessoas, nos ímpios, alguns traços do Evangelho, mas isso não significa que eles estão convertidos, isso não significa que eles abandonaram as paixões da sua carne, isso não significa que eles estão libertos da escravidão do pecado. E aqui nós vemos nitidamente que uma das características do ímpio é que ele anda nas paixões da sua carne, na imundícia dos seus desejos humanos.
No verso 10 ainda, na parte B, nós vamos ver que outra característica do ímpio é que ele é difamador e atrevido. É aquela pessoa que se envolve em fofocas, em boatos. Isso também sabemos que parte de um vício que a pessoa tem de falar mal dos outros ou sempre estar criticando. Nós sabemos que isso também parte de um desvio de caráter. Mas essa é uma das características predominantes do ímpio, é que ele está sempre reclamando, murmurando e falando mal contra as autoridades e fugindo até mesmo de qualquer papel inferior a de uma outra pessoa, em onde nós entramos então no verso 12, onde Pedro traz a ideia de que o ímpio também tem em si a característica de rebeldia, ou seja, eles menosprezam as autoridades. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, no verso 4 ao 5, que a tentação que a serpente lançou sobre a mulher foi a de que se ela comesse do fruto proibido, e se o homem também comesse do fruto proibido, eles seriam igual a Deus, ou melhor do que Deus, porque eles conheceriam o bem e o mal. Qual que foi a tentação? Qual que é a essência dessa tentação que a serpente lançou sobre Eva? Foi a de que ela não estaria mais debaixo da autoridade de Deus, porque ela poderia ser igual a Deus ou até mesmo melhor do que Deus. Então nós vemos que um dos desvios, ou uma das consequências da queda, lá em Gênesis nós podemos ver a tentação, o coração do homem inclinado a viver livre, a não viver debaixo de uma autoridade, mas sim ele vivendo de acordo com seus próprios desejos, suas próprias vontades, e não tendo que declarar ou dar satisfação a ninguém. Nós vamos ver que então, após a queda, o homem e a mulher se envergonham e tentam fugir da presença de Deus por causa do seu erro. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo ele nos ensina algo totalmente diferente. Jesus Cristo nos ensina como nós desarmarmos esta armadilha venenosa que todos nós, por causa da queda do homem, estamos levando em nós esse desejo, esse profundo senso de rebeldia. Jesus vai nos dizer, vai nos ensinar um princípio totalmente diferente, que aquele que quiser ser o mestre, que aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. Jesus vai desarmar essa tentativa de Satanás de nos colocar acima dos outros, para sermos superiores aos outros. Esse desejo de não estar debaixo de nenhuma autoridade, mas sim nós sermos uma autoridade. Jesus desarma isso nos ensinando lá em João capítulo 13, do verso 13 ao 17, que é aquele que quiser ser o maior, que sirva os outros. Jesus ensina esse princípio após o momento em que ele lava os pés dos seus discípulos, uma atitude totalmente servil para aquela época, onde nem mesmo os discípulos esperavam isso de Jesus, sendo ele o Filho de Deus. Então, trabalhando esses aspectos, essas características que nós podemos, então, identificar naqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que estão vivendo a sua vida de acordo com as suas paixões humanas, ou melhor dizendo, os ímpios, você pode, então, convidar os seus alunos a lerem o texto que está lá em Romanos, capítulo 1, verso 21. Vocês podem ler todos juntos, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Nós vemos claramente nesse texto, nesse verso bíblico, que eles conheceram a Deus, porque desde a criação do mundo é possível entender que há um Criador por trás de tudo. Você pode olhar para a criação, para tudo que há ao nosso redor, para o universo, para todo o sistema que rege o nosso universo, nós podemos ver que há uma mente brilhante, há um artista por trás da criação. E é isso mesmo que Paulo está trazendo aqui. Paulo está querendo dizer que é possível nós identificarmos o Deus invisível através daquilo que ele criou. Mas o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como ele realmente é. Nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu recomendo você, professor, aqui, eu quero passar a você um subsídio teológico. Nós temos aqui o pastor Linderson Teixeira, que já esteve aqui em Blumenau conosco, foi pastor aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, inclusive diretor da Escola Bíblica Teológica de Blumenau, e ele
fez uma palestra, um ensino maravilhoso num dos seminários que nós tivemos aqui em nossa igreja. E eu passei para você aqui, ó, você clica naquele hiperlink que vai te direcionar para o YouTube e você poderá então assistir essa palestra que tem em torno de 1 hora e 15 minutos. Essa palestra é para você assistir e poder então ter um conhecimento melhor sobre estas questões que nós estamos trabalhando aqui no tópico 1, ok? Muito bem. Agora nós podemos então trabalhar em cima do tópico 2, que vai falar a respeito dos comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. Quais são os comportamentos que é possível identificar em uma pessoa que ela está tendo acesso a informações que não estão de acordo com os ensinos bíblicos, com as doutrinas bíblicas? Muito bem. Eu recomendo que você passe essa imagem para a sua turma. Você pode ver que nós temos aqui a imagem de um homem comendo lixo. Depois nós temos a imagem de um homem ou uma mulher, nós não podemos identificar nessa imagem, mas segundo a pesquisa diz que é um homem, que fez cirurgias plásticas para se parecer ou ficar semelhante a um gato. Nós temos na imagem abaixo um homem que fez uma cirurgia para se tornar uma mulher e, insatisfeito com essa cirurgia, decidiu então fazer uma outra transformação de quem ele era para se tornar um cavalo. Aqui nós vemos na imagem que ali ele está sendo domado por alguém. E na outra imagem nós temos provavelmente um casal, um pai, uma mãe, enfim, e que está segurando as patinhas do cachorro como se o cachorro fosse um bebê, uma criança, né? Você pode então passar essa imagem aos seus alunos e pedir para que eles avaliem esta imagem, conversem entre eles. O que eles identificam nessas imagens? Qual que é a interpretação que eles têm desta imagem? Peça que nesse momento eles participem, dê aí a eles 5 minutos da sua aula, para que eles então participem e interagem entre eles e depois você chama a atenção deles novamente para você e peça para que eles compartilhem quais foram as interpretações que eles tiveram nessas imagens. Após isso, então, eu sugiro que você trabalhe em cima daquilo que o autor traz a nós na lição, a irracionalidade animal. Nós sabemos que fomos criados à imagem de Deus, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 16. Mas nós podemos ver claramente que uma das características do homem depravado é que ele, a cada vez que ele se obtém dos ensinamentos que lhe são dados, segundo as concupiscências do mundo, ele acaba distorcendo a verdadeira imagem de Deus em sua vida. Nós vimos ali um homem comendo lixo, e uma das estratégias de Satanás para destruir a imagem de Deus no homem é levá-lo, talvez, a uma condição totalmente miserável. Um homem comendo lixo. Outra foto que nós vimos foi um homem que se transformou em gato, e depois outra imagem, um homem que se transformou num cavalo, né? Sabemos que isso não é verdade, eles não deixaram de ser humanos, mas o desejo do coração deles era eles se tornarem animais. Nós vemos aí outra consequência da depravação, da consequência da queda do homem. E por último nós vemos algo que hoje em dia é comum. Nós vemos famílias, até mesmo casais, não preferindo mais ter filhos, mas sim adotando animais, cachorro, gato, enfim, para se fazer parte da família, vestem o cachorro com roupa de gente, faz festa de aniversário para o cachorro, coloca bolo na mesa para o cachorro, come junto com o cachorro, dorme junto com o cachorro, toma banho junto com o cachorro. Nós sabemos que sim, nós temos que cuidar dos animais, nós não somos contra isso. Nós somos a favor disso, temos que tratar bem os animais, mas a denúncia que nós estamos fazendo aqui, eu particularmente, é o excesso de um cuidado que muitas vezes nós não damos nem a humanos e estamos dando aos animais. Famílias que preferem não mais ter filhos, não se relacionarem mais entre si, mas sim se relacionarem com animais, com cachorro, gato e outras espécies de animais. E aqui nós vemos então uma forte palavra que Pedro dá aos seus ouvintes. Ele diz assim que
esses homens são comparados a animais irracionais. Eles perderam a boa consciência. Eles foram corrompidos por esse mundo. Eles foram corrompidos pelos ensinamentos, pelas práticas deste mundo. O coração deles se obscureceu pelas paixões humanas. E eles estão tentando infiltrar dentro do Evangelho de Jesus Cristo mentiras que deturpam a imagem de Deus no homem. Então aqui eu coloquei a seguinte frase: a depravação humana é a destruição da imagem de Deus no homem. É a destruição da imagem de Deus no homem. Então esses ensinamentos que aqueles homens, ou melhor dizendo, aqueles falsos mestres, que é assim que Pedro caracteriza eles estavam tentando trazer para dentro do Evangelho ensinamentos que são dos desejos e concernentes às paixões mundanas. E isso tudo faz com que eles ajam como animais, como homens totalmente decaídos e depravados. Outro comportamento muito comum no homem que está debaixo de falsos ensinamentos é o hedonismo. O hedonismo nada mais é que o homem ou a mulher que vive decorrente dos seus prazeres, ou melhor dizendo, fixados ou focados em obter prazer para si mesmo. Tudo isso entra o egoísmo, a questão de que, daquela frase que é muito comum nós ouvirmos: o importante é ser feliz, o importante é você ter prazer, o importante é você não ter problemas, né? O importante é você viver a sua vida sem sofrimento, sem tristeza, não importa o que você faça, não importa quem você seja, você pode ser quem você é, desde que você seja feliz. Isso é totalmente um ensinamento que engloba, ou que por debaixo dos panos está trazendo o hedonismo, né? Aqui eu trouxe uma definição que para o hedonista as coisas mais importantes na vida são a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. Nós temos visto por aí muitos mestres ou até mesmo homens que pregam a palavra de Deus, talvez por ignorância ou talvez com um profundo desejo tendo essa consciência e com um profundo desejo de passar esse ensinamento para os seus alunos ou para os seus ouvintes, ensinando que o Evangelho de Jesus Cristo não é sofrimento, que o cristão não passa por sofrimento, que sofrimento não é coisa de cristão passar. Quando nós vemos claramente nas Escrituras que sim, é possível o cristão passar por sofrimentos em sua vida. Nós vemos a história de Jó, nós vemos também Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele escreve que ele passou por fome, por naufrágio, por frio, por nudez, por chibatadas por causa do Evangelho. Então a ideia do hedonismo você não precisa sofrer, você precisa ser feliz, você precisa ter dinheiro, você precisa ter tudo isso, não importa o que você faça, você pode continuar na igreja, você pode continuar lendo a Bíblia, você pode continuar nas suas práticas religiosas, mas isso não significa que você não tenha que viver de acordo com aquilo que você acha certo. Esse ensinamento traz a ideia de um conceito hedonista, de uma doutrina hedonista. Outro comportamento muito decorrente dos falsos ensinamentos é a apostasia e o sincretismo religioso. Nós vemos muito isso nos dias de hoje, mas também não somente nos dias de hoje, isso já é decorrente desde os tempos bíblicos. Pessoas que elas costumam misturar a religião, costumam misturar o Evangelho de Jesus Cristo com outras religiões ou outras práticas. E aqui nesse momento você pode trazer aos seus alunos algumas religiões ou algumas denominações que misturam o cristianismo com outros ensinamentos, como Umbanda, islamismo, budismo, enfim, você pode trazer algumas religiões e mostrar que em alguns lugares ou algumas pessoas estão misturando essas religiões, esses ensinamentos, tentando englobar isso dentro do cristianismo, ok? Então, você pode entrar no tópico 3, que vai falar a respeito do perigo da apostasia, que nada mais é que abandonar a fé em Jesus Cristo. Um dos perigos da apostasia é que o homem cai, o homem está passivo de queda. Nós vamos ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, no verso
20 ao 23, que eu também gostaria de ler com você. Nós lemos até o verso 19 anteriormente, antes da introdução, e aqui nós vamos ler os versos finais do capítulo 2. Olha o que nos diz o verso 20 ao verso 23. Porque se depois de terem escapado das poluições do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado foi para eles pior do que o primeiro, porque melhor teriam sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isso lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois que foi lavada, voltou a se sujar na lama. Então, Pedro está nos trazendo com clareza que é possível sim um cristão que foi lavado, que foi remido no sangue de Jesus, um cristão que provou das bênçãos espirituais, que provou dos dons espirituais, um cristão que pregou o evangelho, que pregou em púlpitos, que deu palestras, que tocou na banda de louvor, que foi pastor. É possível que ele volte a cair no vômito, é possível que ele volte a se sujar na lama, é possível que ele volte à condenação do pecado. Aqui nós não estamos falando de alguns desvios que ocorrem na caminhada cristã, decorrente a desânimo, a alguma frustração que teve com alguma pessoa, né? O cristão está passivo de sofrer durante a caminhada cristã e até mesmo se desanimar. Ele está passivo de cometer erros e ter falhas. Nós não estamos falando que o perigo da queda está aqui, não. Claro que se nós negligenciarmos essas falhas que nós vamos percebendo em nós ao decorrer da nossa caminhada cristã, com certeza nós estaremos indo para um caminho que estará totalmente nos levando ao pecado, à escravidão do pecado novamente. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que conscientemente abandonou a fé em Jesus, que conscientemente largou mão de tudo, abandonou a igreja, abandonou a família da fé, abandonou os seus projetos diante de Deus e agora ele não quer saber mais nada do que fale a respeito de Jesus Cristo e de sua palavra. Isto é o homem que caiu, que voltou às suas práticas anteriores, às práticas mundanas, às paixões mundanas, às bebedeiras, às prostituições, às festas, às feitiçarias, enfim. Isto é o que Pedro está falando, um homem que abandonou a fé para voltar a praticar esses tipos de comportamentos. Aqui a ideia que alguns têm, até mesmo nos dias de hoje é muito comum, é de que uma vez salvo, sempre salvo. Nós podemos ver que com esse texto bíblico de 2 Pedro 2, 20 ao 23, nós refutamos este argumento, que é mentira. Não, um cristão, uma vez salvo, ele pode sim, ele está sim passivo de cair novamente. O apóstolo ensina que o estado final daquele que conheceu a verdade e a abandonou será pior do que antes. E então, nós temos o perigo da apostasia, que é basicamente a essência de toda a lição 12. Nós vemos que esse termo apostasia é proveniente do grego apostasis, significa o abandono consciente e premeditado da fé, que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode fazer uma interação com seus alunos para concluir essa aula. Você pode reunir eles e fazer a seguinte pergunta: o que nós precisamos fazer para não sermos vítimas da apostasia, decorrentes das falsas doutrinas ou dos falsos ensinamentos? Aqui nesse momento você permite que eles, novamente em grupos ou em duplas, se reúnam e conversem entre eles. Isso é muito bom. Você permitir que eles tenham essa interação entre eles, porque você estará fazendo com que eles participem da aula. Você percebe que durante toda a lição eu fui dando sugestões a você para que faça com que eles participem com o que eles pensam a respeito do assunto, qual que é a crença que eles têm a respeito do assunto. Isso também vai te ajudar, você que é professor, docente, vai te ajudar a esclarecer as dúvidas deles em sala de aula, porque muitas vezes eles podem ter um entendimento ou podem ter passado por um ensinamento errado. E aqui é uma oportunidade de você, professor, trazer a eles, diante à luz das Escrituras, a verdade.
ok? Então, você pode concluir tudo isso que nós vimos aqui com dois princípios que Pedro vai trazer em sua carta. O primeiro princípio é que nós devemos recordar de como Jesus nos salvou dos nossos pecados. Nós vamos ver em um momento das Escrituras, onde Pedro, no capítulo 1, do verso 2 ao 15, está trazendo algumas lembranças às memórias dos seus ouvintes a respeito da salvação que eles tiveram em Cristo. E no verso 12 ao 15, Pedro vai falar: eu estou fazendo isso para que vocês se lembrem, eu não vou me cansar de fazer vocês recordarem dos ensinamentos de Jesus Cristo, de como vocês foram salvos, de quem foi esse Jesus que libertou vocês das trevas. Então Pedro ele vai trazer com clareza de que o intuito dele com esta carta é fazer os seus ouvintes se recordarem da verdadeira doutrina que Jesus Cristo passou aos discípulos e apóstolos. Depois nós vamos ver que no capítulo 2, Pedro começa a denunciar esses falsos mestres. E no capítulo 3, Pedro também denuncia aqueles que falam que a vinda de Jesus Cristo está muito demorada e é por isso que eles abandonam a fé. Ele vai dizer que nós precisamos estar vigilantes, olhando para nós mesmos e nos analisando para saber se nós estamos praticando a apostasia. Porque a apostasia não é simplesmente uma decisão que ocorre no momento imediato, mas é decorrente de um processo que às vezes leva anos, que às vezes demora anos, um processo onde aquela pessoa está envolvida com falsas doutrinas, está abrindo seus ouvidos para ouvir pessoas que estão pregando mentiras, que estão pregando blasfêmias e que estão com o intuito maligno no coração de distorcer a graça de Deus. Então nós precisamos estar vigilantes com as pessoas que nós estamos ouvindo. Será que as pessoas que você está ouvindo, professor, ou os seus alunos, quem eles estão ouvindo, será que essas pessoas estão fundamentadas nos ensinos bíblicos? Será que estas pessoas elas têm formação teológica para estarem ensinando? Será que estas pessoas elas estão debaixo de alguma autoridade, de algum pastor, de algum líder espiritual que estão dando a elas o direcionamento ou mentoreando elas para o ministério do ensino? Tudo isso nós precisamos nos analisar para ver quem nós estamos ouvindo, que tipo de pessoas nós estamos ouvindo e principalmente essas pessoas precisam ter respaldos bíblicos. Sabe aqueles aplicativos que nos mostram os comentários dos lugares onde a gente vai? Sempre antes de nós irmos num restaurante ou num lugar onde a gente tem muito interesse de conhecer, qual que é a primeira coisa que a gente vê? Nós vamos lá e ver, eu quero ver se esse lugar tem uma boa recomendação, eu quero ver se esse lugar, as pessoas falam bem desse lugar, eu quero ver qual que foi a nota que as pessoas deram para esse lugar. É muito importante você sempre estar atento a quais as recomendações que as pessoas dão a respeito de quem você está ouvindo. Né? Isso é muito importante. Isso engloba tudo. Os livros que você lê, os filmes que você assiste, isso engloba tudo. Até mesmo a igreja ou a denominação que você está seguindo. Por isso, nós precisamos estar nos analisando a todo tempo. E no final, Pedro vai dizer: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer um pedido para você. Eu quero te pedir para nos seguir nas redes sociais, no Facebook. Nós temos também o nosso site, onde nós disponibilizamos os nossos materiais, www.eb-blumenau.com.br, e também temos nosso contato de e-mail, contato@eb-blumenau.com.br. Foi um prazer estar com você aqui nesse momento, espero ter te ajudado e eu desejo a você uma aula poderosa, cheia da graça do Senhor e do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!